Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025, é a nossa sexta-feira temática. Está no ar, então, pessoal, o nosso quadro aí, você que acompanha o nosso canal, a nossa sexta-feira temática, que nesse mês foi todinho laranja, pois é, o mês de luta contra a leucemia, pessoal. E como um canal voltado à justiça e ao direito, vamos falar aí de direitos de portadores de leucemia, pessoal. Tratamento fora do domicílio. Pois é, pessoal, às vezes a pessoa se descobre portadora de leucemia e não há tratamento lá no domicílio, onde ela mora, né, pessoal? E precisa fazer tratamento em outro local, em outro domicílio, né, pessoal? E aí, como é que fica? Vamos lá, tratamento fora do domicílio, pessoal, no site aí da Oncoguia. Vamos lá. O que é tratamento fora do domicílio? O TFD é um benefício que os usuários do Sistema Único de Saúde podem receber, que consiste na assistência integral à saúde, incluindo o acesso de pacientes residentes em um determinado estado a serviços assistenciais localizados em municípios do mesmo estado ou de estados diferentes, pessoal. Quando esgotados todos os meios de tratamento ou a realização de exame auxiliar, diagnóstico, terapêutico no local da residência, no município ou no estado onde ela reside, né, pessoal? Esse paciente, desde que o local indicado possua o tratamento mais adequado à resolução do seu problema, ou haja condições de cura total ou parcial. Quando o paciente deverá realizar o tratamento em local distante do seu domicílio? O ideal é que os estados e municípios organizem suas estruturas de atendimento a fim de oferecer ao paciente o maior número possível de serviços dentro da região em que reside. Contudo, há localidades em que, por razões diversas, os serviços de saúde oferecidos à população não possuem todos os recursos, diagnósticos e terapias necessárias para a atenção integral desses pacientes portadores de leucemia, né, pessoal? Considerando que a saúde no Brasil é um direito de todos, né, pessoal? O que acontece? É dever do Estado, este último deve garantir que os pacientes, independentemente da região onde reside, possam ter acesso a todos os recursos de tratamento disponíveis aí pelo SUS, né, pessoal? E todos esses meios existentes nas regiões onde reside o paciente estiverem esgotados ou ausentes, ou quando houver possibilidade de recuperação do paciente, o SUS deverá oferecer as condições necessárias para o deslocamento do paciente até uma outra localidade, no mesmo município, no mesmo estado, né, pessoal? Que possua uma infraestrutura adequada, um outro município, não no outro estado, mas que tenha a estrutura adequada para poder atender tecnicamente às necessidades, né, desse paciente, pessoal. Muito bem. Vamos continuar lendo aqui um pouquinho, galera. Deixa eu dar uma diminuída aqui na letra. Muito bem. E quais são, pessoal, as despesas que estão abrangidas, né, no tratamento fora do domicílio? As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial, diárias para alimentação e pernoite para pacientes e acompanhantes, se esse se fizer necessário, devendo ser autorizados de acordo com a disponibilidade orçamentária do município do estado, né, da pessoa portadora da doença ela tenha, né? Existem casos em que o paciente necessite realizar o tratamento em outro município, diferente da qual reside, não tenha direito ao TFD, pessoal? Será? Sim, é verdade. O pagamento do TFD em deslocamentos menores do que 50 quilômetros de distância em regiões metropolitanas também é vedado. O pagamento de diárias a pacientes encaminhados por meio de TFD, que permaneçam hospitalizados no município para o qual foram enviados. Não pode ser menos de 50 quilômetros, né? Tem que ser mais, para ter direito ao TFD, né, pessoal? Como é que deve ser feito, então, a solicitação, né? Você deve se perguntar, como é que deve ser feito, Bianca? A solicitação do TFD deverá ser feita pelo médico assistente do paciente, nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS e autorizada por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal, estadual, que solicitará, se necessário,
exames ou documentos que complementem a análise de cada caso. O TFD também cobre despesas com acompanhante? Será permitido o pagamento de despesas para o deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade do paciente se deslocar desacompanhado. Acontece, né, pessoal, do estado clínico do paciente necessitar aí de acompanhante, né? Quando o paciente ou acompanhante retornar ao município de origem no mesmo dia, serão autorizadas apenas a passagem e ajuda de custo para a alimentação, né? Na acomodação não é necessária, né? Existe alguma tabela de valores de referência para as despesas do TFD? Sim. O Ministério da Saúde prevê valores básicos relativos às despesas do TFD. Contudo, estados e municípios podem estabelecer valores diversos, vai depender, né, pessoal, das necessidades aí, da demanda daquele estado, daquele município, né? Alguns municípios, em substituição ao reembolso mínimo às despesas de locomoção, alimentação e estadia para tratamento, optam por fornecer transporte diário para capitais do estado ou outros municípios. E é comum que nessas localidades, esses municípios possuam casas de apoio para pacientes onde são servidos refeições e quartos para estadia, né? O próprio município fornece, né, o transporte e o local para a pessoa ficar, né? Não precisa estar aí pagando hostel ou qualquer outra acomodação. Eles já possuem a sua acomodação própria naquele outro estado, naquele outro município, para receber esses pacientes. Bacana quando isso acontece, né, pessoal? Então, informa-se, né, pessoal, se o seu município, né, se tem essa possibilidade, essa estrutura adicional para a realização do tratamento fora do seu município. Então, você aí que está acometido aí pela leucemia e precisa fazer tratamento aí fora do seu domicílio, conheça seus direitos, tem direito sim, né, pessoal? Então, o canal Justiça em Foco Notícias está aqui para informar vocês. E vamos estar falando um pouco mais aí sobre leucemia. Hoje nós vamos falar sobre uma leucemia, a leucemia linfonoide aguda, LLA. Semana passada falamos sobre a leucemia mieloide aguda, a LMA. Hoje vamos falar sobre leucemia linfonoide aguda, a LLA. Mas antes de falarmos sobre a LLA, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos e deixar o seu precioso like, é extremamente importante para nós do canal, para que o YouTube venha reconhecer que o nosso conteúdo contém relevância e recomende para quem não é inscrito no canal você. Então, não deixa o like para mim não, deixa aí para esse assunto que é tão importante, né? A luta contra o câncer, contra a leucemia, merece like, né, pessoal? Deixa o like aí sem dó, não é caro, não se cobra nada, é grátis, é rapidinho, não dói nada, só toca o dedinho no like para que o YouTube espalhe informação aí, porque é fundamental e salva vidas, né, pessoal? Então vamos falar hoje sobre leucemia linfonoide aguda, linfóide aguda. Infelizmente, o Instituto Nacional do Câncer não faz estimativa para os 4 principais tipos de leucemia. Mas sabe-se que a leucemia linfonoide aguda, esse é o site do Abralho, tá, pessoal? Informações do site Abralho. Mas sabe-se que a leucemia linfonoide aguda é o tipo de câncer mais comum durante a infância e suas causas ainda não são conhecidas. No Brasil, de acordo com a estimativa publicada em fevereiro de 2020 pelo INCA, o número de novos casos de leucemias esperados para cada ano do triênio 2020-2022 será de 5.920 entre homens e 4.890 entre mulheres. Aí foi informação até 2022, né, pessoal? Então, tem muita ainda informação a ser disponibilizada aí, né, galera? Em uma medula óssea saudável, as células-tronco tornam-se maduras e adultas por meio do processo chamado diferenciação. Na leucemia linfóide aguda, surge um linfócito imaturo e danificado na medula óssea, devido a um erro no seu material genético, no DNA. Esses erros genéticos podem dar origem a uma célula blástica leucêmica, linfoblasto ou blasto leucêmico, que fica parada nos primeiros estágios do desenvolvimento celular. A célula blástica imatura não amadurece e não se transforma numa célula sanguínea funcional. Os erros genéticos fazem com que a célula mutante
cresça e se divida continuamente, ao passo que uma célula saudável cessa de se dividir e acaba morrendo. Cada linfoblasto que surge depois do aparecimento da leucemia tem um DNA mutante e se multiplica incontrolavelmente. Os blastos leucêmicos rapidamente se acumulam na medula óssea, suprimindo o desenvolvimento de células sanguíneas normais e saudáveis. Como resultado, há um acúmulo de linfoblastos que não funcionam e poucas células sanguíneas maduras. O que os estudos atuais revelam aí sobre o LLA? O Instituto de Pesquisa do Câncer, Londres, recentemente o professor Mel Greaves, do Instituto de Pesquisa do Câncer de Londres, publicou um estudo sobre o desenvolvimento do LLA na infância, na qual defende a hipótese de que seriam necessários 2 erros genéticos, mutações, para o surgimento da leucemia linfóide aguda. A primeira ocorreria antes do nascimento, vida intrauterina, e a segunda seria desencadeada por um desarranjo do sistema imunológico após exposição a infecções durante a infância. O professor ainda informa que as infecções e estímulos antigênicos ao sistema imunológico durante o primeiro ano de vida poderiam ser benéficos nos processos de seleção e maturação de precursores linfóides, e assim reduziria o risco da segunda mutação e, por consequente, o surgimento do LLA. No momento em que o LLA é diagnosticada, o número de células sanguíneas saudáveis, os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, é geralmente menor do que o normal. Isso pode resultar em infecções, anemia e sangramentos excessivos, pessoal. E sintomas aí do LLA, pessoal? Vamos lá. Primeiro, precisamos entender o que são sinais e sintomas. Sinais e sintomas são mudanças no corpo que podem indicar doença. Sinal que alguma coisa, alguma alteração em que o médico vê durante o exame no consultório ou no resultado de um exame de laboratório. Sintoma é uma mudança que o paciente pode ver ou sentir. Uma pessoa que apresenta sinais ou sintomas que sugerem a possibilidade de leucemia é geralmente encaminhada a um especialista. Este especialista é o oncohematologista, médico especializado no diagnóstico e tratamento de câncer do sangue, como leucemia, linfoma e mieloma múltiplo. O que podemos citar como sintomas de LLA? Os sinais e sintomas de LLA também estão associados a outras doenças menos graves. É comum alguém com este tipo de leucemia sentir uma perda de bem-estar devido a uma diminuição da produção de células sanguíneas normais da medula óssea. Consequentemente, os pacientes com LLA não possuem um número suficiente de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas maduras, pessoal. Muito bem. Sintomas que uma pessoa com baixa contagem de glóbulos vermelhos, a anemia, ela pode incluir fadiga, falta de ar durante atividades físicas normais, tontura, desmaio, pele pálida. Sintomas ocasionados pela baixa de glóbulos brancos, leucopenia, são infecções frequentes e febre. Sintomas ocasionados pela baixa dos glóbulos brancos, né, pessoal? A leucopenia também aqui, o sangramento prolongado nos pequenos cortes, pintinhas vermelhas na pele chamadas petequias, hemorragia nasal frequente ou grave, sangramento das gengivas, sangramento na urina. Outros sintomas de LLA: desconforto nos ossos ou articulações, baço, fígado ou glândulos linfáticos aumentados, dor ou sensação de plenitude abaixo das costelas, perda de peso inexplicável ou perda de apetite, pessoal. E vamos falar sobre diagnóstico, né, do LLA. Vamos terminar o nosso vídeo falando como diagnosticar a leucemia linfóide aguda. Realizar o exato diagnóstico do tipo de leucemia é importante para que o médico possa estimar como a doença está avançando, determinar o tratamento mais adequado. Para isso, fazer exames é essencial para o diagnóstico correto, né, pessoal? Converse com o seu médico sobre quais exames você deve fazer, quais resultados dos exames significam e como ter cópia dos resultados dos exames, né? Histórico médico e exame físico.
Se uma pessoa apresentar sinais e sintomas de leucemia, o médico irá montar um histórico médico completo. Esse histórico pode incluir informações sobre doenças, lesões, tratamentos e medicamentos do passado. Algumas doenças estão realizadas ao histórico familiar. Por isso, o médico também pode perguntar sobre a saúde de parentes de sangue do paciente. O médico também vai investigar sintomas atuais e realizar um exame físico. Durante o exame médico, pode ouvir pulmões, coração e examinar cuidadosamente o corpo em busca de sinais de infecção e doença, para verificar os órgãos internos. O médico também pode sentir, apalpar diferentes partes do corpo do paciente. Por exemplo, um médico pode apalpar o abdômen para ver se estão como que estão o fígado e o baço, se eles estão aumentados, né, pessoal? Nos homens, o médico também pode examinar os testículos para ver se há algum nódulo. Além disso, é possível que o médico verifique sinais de infecção, como, por exemplo, linfonodos aumentados. Especialistas provavelmente irão apalpar áreas como as axilas, pescoço, para verificar se há aumento dos gânglios linfáticos. O paciente com suspeita de leucemia deve ser encaminhado para o oncohematologista. Também deve evitar o uso frequente e abusivo de corticoides, prednisona e similares, né? São tipos de corticoides, né, pessoal? Antes da confirmação do diagnóstico, pois estes medicamentos podem mascarar sintomas e dificultar a detecção de células blásticas, né, pessoal? Então, é isso que acontece. Exames de sangue e a medula óssea. Exames físicos, agora vamos para os laboratoriais, né? Se os sinais e sintomas sugerirem que a pessoa pode ter leucemia, o médico solicitará exames de sangue e de medula óssea. Os resultados dos exames de sangue da medula óssea serão utilizados para confirmar o diagnóstico e determinar o tratamento. A coleta de sangue é feita no braço do paciente. As amostras de medula óssea são geralmente retiradas do osso do quadril do paciente, com anestesia local. A punção na medula óssea, o exame chamado mielograma, é feito com uma agulha especial inserida no osso do quadril até atingir a medula óssea. Quando então é aspirada uma gota de sangue para examinar as células em um volume de 3 a 4 ml para fazer imunofenotipagem e o cariótipo para a biópsia da medula. Utiliza-se uma agulha especial mais larga que permite retirar uma pequena amostra da parte central do osso, que contém medula óssea. Esses dois exames são quase sempre coletados na mesma punção do osso. No laboratório, o médico examinará as amostras de sangue da medula óssea. O patologista é o especialista que identifica as doenças do sangue e que estuda as células via microscópio. Hemograma completo como diferencial, pessoal. Este exame é para medir o número de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas presentes em uma amostra de sangue retirada pela veia e também mede a quantidade de hemoglobina nos glóbulos vermelhos. O exame diferencial avalia o número de diversos tipos de glóbulos brancos na amostra. Nas pessoas com LLA, podem ter um número de glóbulos brancos alto, normal ou baixo. Um baixo número de glóbulos vermelhos e plaquetas. Isso ocorre porque muitos linfoblastos estão sendo feitos na medula óssea, região em que aglomeram-se, impedindo que as células sanguíneas saudáveis sejam formadas, mesmo quando o resultado de um hemograma sugere leucemia. O diagnóstico de LLA, em geral, somente é feito após a avaliação das células de medula óssea. Perfil químico sanguíneo. Este exame de sangue mede níveis de certas substâncias liberadas no sangue pelo órgão e tecidos do corpo. Essas substâncias incluem eletrólitos como sódio, potássio e cloreto, gorduras, proteínas, glicose, o açúcar, né, ácido úrico e enzimas. Os resultados dos exames químicos sanguíneos indicam o quanto os rins e o fígado e outros órgãos do paciente estão funcionando bem. Esses resultados, embora não sejam usados para diagnosticar a leucemia, podem mostrar uma quantidade anormal de uma determinada substância no sangue, podendo sugerir a doença ou algum outro problema de saúde. Um perfil bioquímico sanguíneo também fornece informações úteis sobre qualquer possível dano aos órgãos causados por células de leucemia ou pelo tratamento da LLA.
Exames de coagulação. Esse exame de sangue avalia como está a coagulação do sangue e também mostra se há deficiência de alguma proteína como fibrogênio. Avaliação das células do sangue. O sangue da veia da medula óssea são examinados por hematologista ou pelo patologista por meio do microscópio para determinar o tamanho, a forma e o tipo das células, bem como identificar outras características celulares importantes, se as células se parecem mais com células normais e maduras, ou mais com células anormais e imaturas, blastos. A porcentagem de blastos contados na amostra do sangue é muito importante. Normalmente, não se tem blastos no sangue e a medula óssea pode-se ter até 5% de blastos leucêmicos. No diagnóstico de LLA, tem-se mais de 20% de blastos na medula óssea, pessoal. É isso aí. Ao nosso conteúdo de hoje. Eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Semana que vem, vamos, se Deus assim permitir, encerrar aqui o nosso fevereiro laranja, luta contra a leucemia, né? Tem informação aqui hoje, né? Direito, né? De pessoas a fazerem tratamento fora do seu domicílio, um pouco aí sobre o LLA, né, pessoal? Leucemia linfóide aguda. Então, passe esse vídeo para frente, compartilhe e fique à vontade, galera. E não se esqueçam, pessoal, siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E lembre-se sempre, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.